dois, três. A paz do Senhor a todos. Aqui é o evangelista Israel Batista. Nós estamos aqui em mais uma live e ainda abordando o tema da teologia da prosperidade. Estamos aqui com o professor Hugo Batista, Hugo Leonardo. Estamos aqui com o evangelista R. Caldas, que também é um excelente, um conhecedor muito grande, um professor também da Palavra de Deus, alguém que tem edificado muito a vida de muitos irmãos através da Palavra. E hoje nós vamos debater esse tema, heresia dentro das igrejas, e nós vamos nos aprofundar na teologia da prosperidade e seus perigos. Primeiramente, evangelista R. Caldas, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bom? Paz do Senhor, Israel, tudo bem? É uma honra estarmos aqui de volta, né? A companhia desse gigante, desse homem de Deus aí, irmão Hugo Batista, que o Senhor possa abençoar cada um, a vida de cada um, a vida dos irmãos que estão também aí nos acompanhando. Amém, é verdade. Hugo Batista, R. Caldas, está me ouvindo? R. Caldas? Estou ouvindo. Ah, tá, porque o teu áudio tinha cortado aqui, mas eu consegui ouvir. Hugo Batista, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bom? A paz do Senhor, evangelista Israel, irmão R. Caldas. Meu áudio está bom? Tá, estamos Tá bom. bem. Ótimo, ótimo. Pois é, mais uma vez, uma oportunidade de estar aí compartilhando a palavra com os irmãos, trazendo aí uma meditação também com o irmão R. Caldas, que na última live eu estava até assim pisando em ovos quando eu vi o irmão R. Caldas quebrou logo todos os ovos. Já quis saber. Já entrou entrando, né, Hugo? É assim mesmo, a gente vai aprendendo com os outros e buscando com isso edificar os irmãos. É verdade, é verdade. Então vamos dar início aqui à nossa live e começando a abordar o tema. Evangelista R. Caldas, nós precisamos primeiramente esclarecer, antes de entrar no tópico da teologia da prosperidade, esclarecer o que é heresia, né, evangelista? E eu queria que o senhor passasse aí para os irmãos a definição de heresia. O que é heresia, evangelista? Israel, a palavra heresia é a adaptação da palavra grega airesi. Quando ela veio para o latim, ela trouxe o significado de secta. Aqui na língua portuguesa, ela tem o som de seita, né? E a gente obtendo aí essas informações aí, e a origem dessa palavra já define o que na realidade ela é, né? Um grupo, um partido tomado, e o sentido da palavra é esse aí. A origem da palavra heresia, na realidade, é o que está realmente contido na palavra heresia. Mas é difícil, Israel, a gente falar sobre heresia e não falar sobre seita. E é difícil falar sobre seita, não tem como falar sobre seita, ou seja, não tem como falar sobre seita se não abordar o tema heresia, né? E hoje a gente está aqui diante desse tema muito relevante para os dias que estamos vivendo. Se a gente olhar os 4 cantos do planeta, a gente vai acompanhar a heresia em todos os continentes. E é difícil hoje a igreja brasileira, ela está vivendo em um solo que, posso dizer assim, aqui não tem heresia. A heresia, ela está espalhada nos 4 cantos da terra. Então, mais ou menos isso aí. A palavra heresia, a origem da palavra heresia, ela veio do grego para o latim e do latim para a língua portuguesa. E a heresia é o ensinamento falso a respeito das escrituras, né? A seita, ela é um grupo de pessoas, e heresia é aquela falsa interpretação sem contexto das escrituras sagradas que as seitas fazem. Exatamente. Hugo, pode nos deixar aí a sua
o seu comentário aí sobre heresia, Hugo. O que é heresia, Certo. na sua visão? Olha, o termo heresia, já entendendo que o irmão Caldas conceituou bem, se a gente for olhar para a história da igreja, os primeiros séculos e até ali o período da Reforma Protestante, a heresia seria qualquer dissidência da igreja cristã, né? Só que há um momento que a própria igreja que se denominava cristã foi se desviando, foi adotando muitas heresias. A gente tem um exemplo da igreja de Roma, a própria reza aos santos, e aí por diante. Se a gente fosse entrar nesse assunto, daria uma outra live, né, acerca da igreja de Roma. Mas a partir do movimento protestante, eu penso que o termo heresia ele ganha um significado bem mais específico, porque agora nós não temos mais uma única igreja que se diz cristã. Nós temos a Assembleia de Deus, nós temos a Batista, nós temos a Presbiteriana, nós temos a Anglicana, a Luterana, a Episcopal, e daí por diante. Se a gente for pensar em Assembleia de Deus, nós temos a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, não é mais simplesmente um grupo que se separou de outro. Os hereges não são simplesmente esses, a gente não pode denominá-los hereges, né? Porque senão aqui nós mesmos teríamos que nos declarar hereges. Então, no meio protestante, nós vamos entender hereges, mas como aquele ensino, aquela ideia, né, aquela interpretação bíblica errada, mas errada ao ponto de causar danos seríssimos no corpo de Cristo, que seria a divisão do corpo de Cristo como um todo. Sendo mais específico, por exemplo, a nossa última live nós falamos sobre reteté. Os adeptos do reteté entendem que aquela ali é uma manifestação do Espírito Santo, que aquela pessoa que está passando por aquilo ali, ela está cheia do Espírito Santo. E a gente sabe que a vida do cristão é uma vida no Espírito Santo, como nós lemos lá em Gálatas 5. O cristão ele não só deve dizer que vive, mas ele deve também andar em espírito. Então, quando você fala, olha, nós que somos do reteté temos o Espírito Santo, e assim você exclui todas as denominações cristãs e todos os cristãos que não são adeptos do reteté, você ali está pregando uma heresia, você está então dividindo o corpo de Cristo, a ponto de nós termos relatos de alguns pastores de falarem claramente que se você não é adepto desses movimentos, você não pode se considerar salvo. Essa seria a raiz. A gente pode definir hoje, então, a raiz, pegando esse exemplo, né, e entendendo essa nova forma de olhar a heresia, já a partir da Reforma Protestante, nós podemos dizer que heresia seria todo erro que coloca a salvação em algum aspecto que não a fé em Cristo, né? Coloca ou na guarda de um dia específico, como é o caso dos adventistas, coloca como a habitação do Espírito Santo como condicionada ao reteté, e daí por diante, como a bênção de Deus e as graças de Deus concedidas àqueles que têm uma prosperidade financeira. Então a gente pode entender a heresia dessa forma. Amém. Amém. Exatamente. Evangelista R. Caldas. Deixa eu só achar aqui o senhor. Está aqui. Evangelista R. Caldas. Você está me ouvindo, evangelista? Positivo, já, eu tô lhe ouvindo. Agora ficou até melhor o seu áudio aí. Tá bom meu áudio, tá bom? Tá perfeito, tá perfeito. Agora está bem limpinho. Eu vou colocar um áudio aqui, vocês me dizem se estão ouvindo ou não. Peraí. Uma noite, foi uma quinta-feira, eu cheguei a casa
a Stephanie. Não. Pera aí, deixa eu colocar bem aqui. Deixa eu só ver se eu salvo aqui. Achei. Vou colocar de novo. Eu preciso de dinheiro hoje, porque amanhã eu tenho que fazer compra para o final de semana. E não tinha nada. Conseguiram ouvir aí? Está saindo A aí? geladeira Ou está não? vazia, só tem Não água tá lá saindo. e ovo. Tá, só um momentinho aqui então. Deixa eu só mudar aqui a configuração. Deixa eu ver aqui. E aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tá dando pra te ouvir bem, Hel. Agora o áudio, Eu vou esse áudio colocar de não. novo. Vocês me dizem se vão ouvir o Que áudio. isso, Steph? Mas eu já te dei todo Saiu o dinheiro que aí? eu tinha. Isso tudo que eu tenho Não. é o dinheiro. Então, só algum problema técnico aqui. Certo. Evangelista R. Caldas. A teologia da prosperidade, ela tem amparo nas Escrituras? Muito boa essa pergunta, Israel. Porque hoje, quando a gente observa a teologia da prosperidade, desde o nascimento dela, com seu fundador, né? Deixa eu ajeitar aqui essa câmera. A gente vê que o ensinamento da teologia da prosperidade, eles se baseiam em cima de textos bíblicos, né? Porque toda religião, toda seita, ela tem que se basear, tem que usar a Bíblia como referência, mas de forma separada da verdadeira ortodoxia. Então, a teologia da prosperidade, da forma que ela se apresenta no meio cristão, ela não tem amparo bíblico. Ela tem textos isolados que eles usam muitos textos isolados para tratar a respeito de vida financeira, a respeito de saúde. Mas se a gente for observar o ponto de vista realmente acompanhando o texto junto com o contexto, a gente vai ver que, na realidade, eles estão fugindo da verdadeira interpretação do texto bíblico. Então, nessa primeira fala, eu quero deixar bem esclarecido aqui que a teologia da prosperidade ela não tem fundamento bíblico. E a gente tem aqui algumas coisas para depois estar argumentando a respeito daquilo que eles pregam, daquilo que eles ensinam e daquilo que eles acham. Porque Israel e Hugo, tem muitas pessoas, inclusive no movimento pentecostal, que eles estão de forma de forma simples, adentrando o movimento da prosperidade sem perceber o caminho que eles estão percorrendo. Então, nós estamos aqui numa espécie de estar dando uma orientação, dar uma alertada. A gente não está aqui para depreciar a imagem de ninguém, mas aqui nós estamos debatendo ideias, nós estamos no campo da ideia e debatendo ensinamentos, pontos de vista distorcidos das Escrituras Sagradas. Só uma observação, Israel. A distorção bíblica, a distorção da palavra de Deus, ela é uma distorção que começa com a serpente no Jardim do Éden. Então, toda a distorção bíblica, todo o desvio doutrinário das Escrituras Sagradas, ele tem um princípio. Então, Jesus, ele fala no discurso dele, em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz que expressamente o Espírito diz que nos últimos dias os homens dariam ouvido a ensinos de demônios. Então, existe a doutrina divina, a doutrina humana e a doutrina demoníaca. Então, a teologia da prosperidade não tem fundamento bíblico. Amém. É verdade. E Hugo Batista, depois eu quero fazer Israel? também... Tá me ouvindo, Hugo? Foi dormir, Israel? Deixa eu ver aqui... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Não, Ouvi eu aqui. tinha trocado aqui a entrada do microfone. Certo. E Hugo, e também eu quero fazer depois essa pergunta para o evangelista Ricaldas. Por que vocês acham que as igrejas hoje que mais crescem são essas que pregam e ensinam sobre a teologia da prosperidade? Porque elas têm um crescimento assim meteórico, rápido, uma ascensão grande,
entendeu? E uma aceitação maior pelos fiéis. Hugo Batista. Pois bem, esse porquê que elas estão sendo mais aceitas, estão tendo um crescimento realmente muito rápido, abrangendo muitos bairros, muitas cidades. A gente já tocou um pouco nesse assunto na última live, quando a gente falou também do reteté e do misticismo, da mistura de crenças. O que acontece, Israel, é porque, vamos imaginar a situação, tem um empresário ali que ele sofre para pagar as contas, para pagar os impostos, para pagar os funcionários, e ele está ali batendo cabeça todo dia, e de repente chega alguém e, como aquela propaganda da Tabajara, né? Seus problemas acabaram. Pensemos outra situação também. Um trabalhador liberal, né, que faz um bico ali, outro acolá, vende algumas coisas, compra um fornecedor de uma cidade mais distante, vai vender no interior, alguém que se vira do jeito que dá, aquele tipo de cara que acorda às 4 da manhã e vai dormir meia-noite, 1h. E chega alguém e fala: olha, nós temos todas as soluções para o seu problema. E essa solução vai ser você dizimar na nossa igreja, você participar daquela campanha, você dar oferta disso, oferta daquilo outro, para que esses problemas financeiros eles venham a acabar. Então, você oferece um produto que as pessoas querem comprar. É como a gente estava falando sobre a questão do misticismo. Se você oferece misticismo para pessoas que querem misticismo, elas vão comprar a ideia. Então, se você tem um público faminto, se você tem um público pobre, um público que quer melhorar de vida, um público que deseja sair daquela situação precária, e é oferecida uma saída mágica, talvez ali dando uma parte do seu salário, você imediatamente vai aderir àquilo que lhe é oferecido. Então, mais uma vez, a gente volta àquele ponto. Eles têm um público e eles vendem para esse público. Por exemplo, quando a gente está tratando de empresa, olha, aqui em Caxias é uma cidade muito quente. A nossa sensação térmica nesse período chega muito facilmente aos 40 graus. Se a gente fosse analisar a situação do nosso público hoje aqui na cidade, o que é que a gente inventaria para vender? A gente colocaria uma sorveteria, venderia um din-din, o povo aqui no Maranhão chama de din-din, lá em Macapá o pessoal chama de chopp, aquele suquinho que vem no saco, né? Então você vende algo que as pessoas querem comprar. Você não vai aqui em Caxias estar aí vendendo caldo, sopa, de manhã cedo, todo mundo ali morrendo de calor. Tá entendendo? Então é basicamente isso. Você tem um público que quer comprar aquilo ali e você oferece para ele. Aí claramente a gente vê como que o evangelho ele é desviado, como que se perde a mensagem do evangelho. Porque o evangelho ele é necessário para o rico, ele é necessário para aquela pessoa que já tem todas as suas necessidades supridas, da mesma forma como ele é necessário para aquela pessoa que carece de tudo que é mais básico. Então nisso se perde o evangelho. Se perde completamente o evangelho. Certo. Evangelista R. Caldas, sua visão do porquê do crescimento das igrejas que adotam a teologia da prosperidade. O grande crescimento, Israel, dessas igrejas que adotaram a confissão positiva, a teologia da prosperidade, ou o movimento da fé, como é conhecido,
é devido o anúncio que eles fazem daquilo, como o Hugo acabou de afirmar aí, aquilo que as pessoas querem. O século que nós estamos vivendo é um século disputado, as pessoas querem conseguir bens de qualquer maneira, entendeu? Então, quando já pensou, uma igreja que divulga a riqueza de forma fácil, me dá 100 que eu te dou 200, deposita 1.000 e receba 2.000 na sua conta, dei o seu carro e dei um carro da sua garagem e receba 2. Ou seja, você dorme pobre na teologia da prosperidade e acorda rico. Então, uma mensagem dessa vai agradar o público, vai agradar o cliente. E, na realidade, é um puro engodo, né? Porque quando a pessoa chega realmente no movimento da teologia da prosperidade, em uma igreja dessa, os pregadores estão ali não para oferecer riqueza, mas para pegar o que os fiéis têm e tentar fazer essas pessoas negociarem com Deus. Eles saem de cena, bota Deus no meio e eles saem de cena. Por quê? Porque se não acontecer, o negócio que ele fez não foi com o pregador, foi com Deus. Então ninguém vai questionar Deus, né? Ainda que questione, não vai ter o que fazer mais. E o que acontece? O pregador levou o que o cidadão tinha. Então, uma igreja que divulga facilidade de riquezas, de acúmulo de bens materiais, é muito prático ali, está lotado de pessoas, e isso todos os dias se ela estiver aberta. Exatamente, evangelista. Evangelista Henrique Caldas, como é que a Bíblia trata, Hugo Batista, como é que a Bíblia trata essa doutrina da teologia da prosperidade? Como é que a Bíblia vê isso? Hugo, a gente não está... Está sem áudio, Pronto, ok. Como o irmão Henrique Caldas falou, Israel, a teologia da prosperidade, ela isola textos para que ela tente convencer aqueles que a ouvem, né? E como a Bíblia trata? Então, a gente tem que ter a ideia, primeiramente, de que quando a teologia da prosperidade ela surge, quando a confissão positiva surge, é interessante esse nome, a confissão positiva, não surge só falando de vida financeira, não. Fala de vida financeira, fala de vida emocional, de relacionamento, de saúde. Quando a teologia da prosperidade surge, ela vai dizer que você vai ter prosperidade em todas as áreas. Você seria um pai bem-sucedido, um marido bem-sucedido, você seria um empresário bem-sucedido, você teria uma ótima saúde, e tudo isso baseado na fé. Então, essa doutrina, quando ela é olhada à luz das Escrituras, não tem base nenhuma, passar longe, a quilômetros de distância. A gente tem exemplos claros aqui. A gente sabe, se eu não me engano, no final de Gálatas, que Paulo ele vai falar, olha com que letras grandes eu escrevo para vocês. Paulo tinha um problema ali nos olhos, né? Paulo também recomenda a Timóteo que ele tomasse um vinho ali para tratar um problema de estômago que ele tinha. Timóteo tinha alguma coisa ali no estômago, né? A gente vê também que quantos homens de Deus tiveram problemas e problemas. É difícil a gente ver uma família na Bíblia que não tenha tido nenhum problema. A família de Davi nem se conta. Os filhos de Isaac, problema também. Os filhos de Jacó, problema também. E aí por diante. A gente chega até a ver casos, por exemplo, como os pais de João Batista, que eram pessoas de fé. A Bíblia mesmo diz que eles viviam em conformidade com os mandamentos do Senhor,
Mas no momento ali que foi anunciado o nascimento de João Batista, que o pai dele fraquejou na fé, né? Deu aquela fraquejada na fé, tanto que ficou sem falar até o nascimento do menino. Então a gente vê claramente na Escritura que essas 1000 maravilhas que a teologia da prosperidade pregava, elas não existem. E aqui a gente nem falou da questão financeira ainda, né? Eu só dei outros exemplos. Essas 1000 maravilhas, essas bênçãos em todas as áreas, elas não existem nas Escrituras. Não é assim que as coisas funcionam. O cristão, ele é abençoado? Mas isso não vai significar que tudo vai ser fácil na vida dele. Então, o que é que aconteceu? A teologia da prosperidade, diante disso, ela foi se adaptando. Ela foi se adaptando, se adaptando, se adaptando. Ela ainda tem alguns elementos desse mar de rosas com relação a tudo. Mas hoje ela foca principalmente na questão financeira. E é interessante, Israel, que quando a gente olha para a Escritura, se a gente olhar mesmo só ali para os evangelhos, sem fazer um panorama completo, a gente vai ver que a busca do ser humano, ela não está em coisas materiais. A gente vai ver que o cristão, ele é exortado para viver para Deus, para viver para os irmãos, para negar a si mesmo, para carregar a sua cruz. Só essas duas frases, só esse entendimento simples, já retira de nós a ideia de que eu vou buscar a Deus visando o bem financeiro. Olha, quando Cristo diz que é melhor perder o mundo todo, deixar de ganhar o mundo para ganhar a alma, negar o mundo por amor ao Evangelho, essa distinção não precisa conhecer grego, não precisa ter feito seminário para entender isso. Cristo está fazendo uma distinção às riquezas deste mundo, aos bens deste mundo. Tudo isso daí é deixado. Não quer dizer que é pecado você ser uma pessoa próspera, mas esse foco, ele passa muito longe do Evangelho. Exatamente. Como eu falei, está a quilômetros e quilômetros de distância. Cristo mesmo, numa de suas parábolas, ele começa a falar de um homem que plantou e a sua ceifa foi muito grande, a ponto de que os seus celeiros não cabiam mais nada nos seus celeiros. E parece que talvez alguém adepto da teologia da prosperidade leria esse texto e falava: nossa, que homem abençoado, o que será que ele fez? Quando você prossegue no texto, na verdade você vai ver que esse homem, ele estava sob maldição. E o Senhor pergunta: o que tu tens? Para quem será? Né? E o que é interessante também, aqui também, limitando só o Evangelho, a gente não vê exemplos, parábolas, senão a parábola ali dos denários, né? A gente não vê parábolas falando sobre prosperidade explicitamente. Quando Cristo fala lá, olha, tinha um que tinha 5 e de 5 fez 10, de um que tinha 2 fez 4. Ele conclui espiritualmente. Aquilo tudo ali era um símbolo para algo espiritual. A gente não vê se limitando aos evangelhos aqui. E se a gente for fazer um panorama bíblico, a gente vai ver isso de forma mais clara ainda. Porque Paulo, ele escancara essa questão. Mas no Evangelho não se busca prosperidade financeira. Amém. Evangelista R. Caldas tem uma pergunta aqui, eu quero fazer para o senhor, que acabou de chegar aqui. A Sara Santos está dizendo: mas é vontade de Deus que o crente viva na miséria? Evangelista R. Caldas, é vontade de Deus que o crente seja miserável?
Opa, essa é boa. Essa pergunta é boa da Sara. Primeiro de tudo, vamos fazer uma definição aqui como era que era a vida do homem antes do pecado. Porque não é da vontade de Deus, isso é fato, é verdade, não é da vontade de Deus que o homem viva em miséria, que o homem viva em desgraça. Claro que não é vontade de Deus. Mas vamos pontuar uma coisa aqui. Como que era a vida de Adão no Éden antes de ele cair? Como que ele vivia, a maneira que Deus criou ele? Deus não criou o homem rico, criou... A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que Adão ele tinha uma função no Éden, ou seja, a função de Adão no Éden era lavrar a terra e cuidar dela. Então, Gênesis 2,15 vai falar da atividade do homem no jardim do Éden antes do pecado. O homem deveria cuidar. Adão, ele não vivia de braços cruzados no Éden. Ele trabalhava no Éden, ele tinha uma vida de serviço, de cuidado lá no Éden. Deus quer que o homem viva em miséria? Claro que não. Mas também Deus não quer que o homem alcance bens materiais de acordo com a maneira, a fórmula ou a forma que a teologia da prosperidade divulga. Então, como que os homens começaram a viver depois da queda? Eu quero dizer para Sara, foi a Sara que perguntou aí, Isso. Se Deus quer que o homem viva em constante miséria. Claro que não. Existem só 3 formas do homem acumular bens materiais. 3, copia aí. Primeira, é quando ele nasce em um berço de ouro. É o exemplo de Isaac que eu quero dar aqui. Isaac, ele nasceu num berço de ouro. E quando Isaac nasceu, o pai dele já era rico, milionário, tinha dinheiro demais. E quando Isaac já está jovem, o pai dele está velho, que o Isaac nasceu, o Abraão já está com 100 anos. E quando Isaac, o pai de Abraão, ou seja, o pai de Isaac, parte antes da morte dele, ele entrega tudo que ele tinha para Isaac. Então, essa primeira maneira aqui do homem prosperar é uma maneira natural. O cara nasceu no berço de ouro. Ele não vai ter que fazer nada a não ser administrar bem aquilo que ele recebe como herança do seu pai. Então, uma pessoa que nasce num berço de ouro não tem como ele viver miserável. Certo. A não ser que ele seja um filho próprio da vida, que destrua tudo aquilo que o pai dele deixou para ele, né? A outra forma, Israel, a outra maneira da pessoa prosperar e alcançar recurso financeiro para ele é através de quê? É através da vida profissional dele, ou seja, o cara pagou o preço, estudou, correu atrás, se formou, entendeu? Alcançou aquilo que ele queria. Como disse o Senhor para Josué, eu vou te abençoar, mas para me te abençoar, tu tem que colocar a planta dos teus pés onde tu quer, na terra da promessa. Não tem como Deus abençoar uma pessoa se ele não fizer por onde, se ele não se esforçar. A outra maneira da pessoa alcançar bens materiais é como diz Abacuque, capítulo 2, versículo 9. É ele adquirindo bens mal adquiridos para a vida dele, que é o caso da teologia da prosperidade. Eles acumulam bens mal adquiridos, ou seja, porque eles lançam mão daquilo que não é deles. Então a pergunta dela aí é uma pergunta muito importante, porque Deus ele não quer ver nenhum ser humano na miséria. Mas se a pessoa não quer viver na miséria, faça como está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta no caminho dos pecadores e nem se detém, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei media dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros e tudo quanto ele fizer prosperará. Os ímpios, eles não são assim. Eles são como o vento, são como a moinha que o vento espalha. Então, Sara, Deus ele não quer ver o homem na miséria, Deus não quer ver o homem na desgraça, Deus quer abençoar o ser humano. Mas o ser humano, ele tem que fazer o quê? Como disse o Senhor para Adão depois da queda. Depois do pecado, Deus instituiu para Adão uma nova maneira de viver. Ele disse, tu vai viver do suor do teu rosto. Isso não muda, isso não mudou. Se hoje nós estamos vivendo, se a gente conseguiu alguma coisa na vida, ou casa, ou carro, ou algum bem material,
é por conta do nosso trabalho, porque isso é uma lei espiritual que o Eterno, o Criador do céu e da terra, ele instituiu na sua palavra, e isso não vai mudar. Porque se a palavra de Deus muda, nós vamos ter problema, muito problema. Porque a Bíblia diz que Deus ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ele não muda. Então, esse princípio foi estabelecido no começo. Essa orientação o Senhor deu para Adão. Agora tu vai viver do sol do teu rosto. Ou seja, tem que trabalhar para conseguir alguma coisa. O homem tem que fazer por onde? Tem que colocar Deus na frente, tem. Mas não quer dizer que a pessoa vai prosperar da maneira que a confissão positiva prega e divulga. É verdade. Hugo, eu vou te fazer aqui uma outra pergunta que nós temos aqui. O Genilson Machado, ele está perguntando: as pessoas que doam e são levadas a dar carro, tudo, casa, elas estão pecando? Hugo, tu está sem áudio. Opa, pronto. Olha, essa questão, a gente pode olhar ela de duas formas. Primeiro, essa pessoa ela está sendo enganada. É uma pessoa que provavelmente tem pouquíssimo conhecimento bíblico. Provavelmente não, com certeza, para ela ser enganada desse jeito, ela tem pouquíssimo conhecimento bíblico. Essa pessoa, ela tem uma certa necessidade e ela talvez no momento de desespero por alguma situação ou outra, veja naquela promessa de melhoria de vida a única solução. Contudo, Eva também foi enganada e pecou. O fato dela ter sido enganada não excluiu o seu pecado. Então, como a gente pode entender isso como pecado? É justamente na motivação que há no coração. Nós devemos buscar a Deus como o Senhor do universo. Olha, vamos pensar no Salmo 73. Asaf olha para os ricos, olha para aquele povo próspero, olha para aqueles homens que Asaf ele chega a dizer que eles não tinham as canseiras dos mortais. E com base na teologia da prosperidade, aqueles seriam os abençoados. Aqueles ali seriam as pessoas cujo Espírito Santo estaria comunicando as suas maravilhosas bênçãos. Quando na realidade eles estavam pecando. Quando na realidade eles eram um péssimo exemplo para o povo de Deus, a ponto do salmista dizer: olha, se eu tivesse somente pensado em dizer tais palavras, eu teria atraído a geração dos teus filhos. Então, quando você olha para Deus como fonte de lucro, quando você olha para as maravilhosas verdades do Evangelho, as bênçãos celestiais, e você as contempla simplesmente como bênçãos materiais e temporais, limitadas a essa realidade, você está diminuindo a Deus, você está diminuindo a verdade do Evangelho, você está diminuindo a própria necessidade que você tem de salvação. Você não se enxerga mais como um pecador, mas você se enxerga como alguém ali que necessita de coisas físicas, quando o próprio Filho de Deus disse que não tinha um travesseiro, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então, nós podemos dizer que muitas pessoas estão ali enganadas, que muitos são sinceros, mas estão ali enganados. Porém, que muitos pecam olhando para Deus, olhando para a Escritura, olhando para o Evangelho como uma fonte de lucro, de terem os seus desejos materiais satisfeitos. Agora, por que eu também não posso abranger, eu não posso dizer que todos ali pecam?
Porque nós conhecemos casos de irmãos verdadeiramente piedosos. Mas o que acontece com esses irmãos na maioria das vezes? Conforme eles vão conhecendo mais e mais da Escritura, eles vão se distanciando mais e mais dessas práticas, a ponto de se retirarem destes grupos. Tanto em Macapá, como aqui no Maranhão, no Caxias, eu conheço pessoas que passaram por esse processo. Então, não podemos generalizar, mas se você olha para Deus como fonte de lucro, você está pecando, com toda certeza. Evangelista R. Caldas, o senhor... Qual é a sua visão, Evangelista R. Caldas, nessa pergunta que é muito boa, que o Genilson Machado fez aqui? Repete aí, ei, Israel. Oi. Repete a pergunta aí que foi feita aí. Ah, tá. As pessoas que doam e são levadas a dar carro, casa e tudo, estão pecando? Genilson Machado perguntou. Na verdade, o Hugo, ele fez uma boa definição aí na primeira fala dele, que a pessoa que faz esse tipo de coisa, na verdade, está sendo mais enganado, né? Ele está sendo enganado, ele está sendo uma pessoa, como é que eu posso definir? Seduzida a tal prática por falta de quê? De conhecimento. E, de certa forma, automaticamente, ele vai também estar pecando, porque com Deus, a conversa do homem com Deus, a Bíblia, ela apresenta a história do ser humano, mas uma história de salvação. Ou seja, quando o homem lê as Escrituras Sagradas, a Bíblia não ensina como o homem barganhar com Deus, não, fazer trocas com Deus. Deus, ele não é banqueiro para estar financiando, arrumando dinheiro, emprestando dinheiro a juro, entendeu? As pessoas deveriam ter mais noção quando se deparar com um ensinamento desse. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus é um ser espiritual, ele é o criador de todas as coisas. E se Deus, por exemplo, quisesse oferecer riqueza para o ser humano, de forma como é oferecido na teologia da prosperidade, Jesus faria isso. Ele não precisava levantar uma pessoa, um ser humano, como o fundador da teologia da prosperidade, Ezekiel William Kenyon, né? Depois teve o seu principal divulgador como Kenneth Hagin, e ele não precisava desses homens aí. Cristo apresentaria a fórmula, como enriquecer, como ganhar dinheiro. Tanto é que a teologia da prosperidade, ela apregou um Jesus milionário que andava de BMW, que tinha uma mansão em Jerusalém e que tinha muito dinheiro, que tinha muitos bens. Inclusive um grande pregador brasileiro aí, no Gideões da Última Hora, ele disse que Cristo, ele era um judeu que tinha muita condição financeira, porque ele, sendo carpinteiro e tendo a natureza divina sobre ele, a mesa que era para entregar em 6 meses, ele entregava num dia, entendeu? Então, não tô acreditando nisso, não. Pois é verdade, Hugo. Tu pode olhar lá, ele foi até questionado muito sobre isso, que Jesus, ele tinha uma casa na beira da praia que as coisas que ele determinava acontecia no bater do dedo. E a gente vê que um pregador desse aí, apesar de ter muito conhecimento, mas ele se afastou do verdadeiro evangelho. Ele pregou algo que não existe. Nada desse mundo aqui interessa para Deus, a não ser a vida do ser humano. Jesus disse na casa de Zaqueu: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o interesse de Deus com o ser humano é com salvação. O interesse de Deus com o ser humano é com o resgate da vida dele. E o Messias, ele diz assim, olha, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, o relacionamento do homem com Deus não é para ganhar dinheiro, pessoal, pelo amor de Deus. O relacionamento, a comunhão de Deus com o homem é para salvar o homem.
Isso fica claro tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A Bíblia não é um manual do homem ganhar dinheiro. O relacionamento do homem com Deus não é uma maneira do homem ser treinado para ganhar dinheiro, para sair ganhando dinheiro e enganar as pessoas. Então, as pessoas deveriam ter mais consciência ao adentrar um templo e observar o que as pessoas estão pregando ali. Tem um escritor aqui no Brasil, Paulo Romero, acho que vocês devem conhecer ele aí. Ele diz assim: tu quer saber para onde caminha uma geração? Tu quer saber para onde caminha uma igreja, uma família? Observa as colocações cristológicas que essa igreja está pregando. Então, a partir do momento que o ouvinte começa a observar como a igreja de Bereia fazia, o que o indivíduo prega, aí fica mais difícil ele ser enganado. Então, a pessoa que está sendo levada a negociar com Deus, ele não está só simplesmente sendo enganado, não. Ele está pecando também, porque o relacionamento do ser humano com Deus é um relacionamento para salvar o homem, Amém. Eu vou colocar um vídeo aqui, vamos ver se vocês agora vão conseguir ouvir o áudio. Se vocês estiverem conseguindo ouvir o áudio, vocês me avisem aí. Espera aí. Se quiser fazer uma mesa aí, é só chamar Jesus, viu? Eu cheguei a casa, a Esther falou, de amanhã, eu preciso de dinheiro tá hoje, ouvindo? porque amanhã eu tenho que fazer compra para o final de semana. E não tinha nada. Aí, Ricaldas, vocês estão me ouvindo? O pessoal exagera, hein? Hugo, vocês estão me ouvindo? Certo. Oi, Raul. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, né? Tô ouvindo. Tá. Só um minutinho aqui. Eu vou colocar o vídeo. Bora ver se vocês vão ouvir o áudio do vídeo. Espera aí. Ao invés Estão ouvindo de o eu áudio? me ajoelhar e falar, Senhor, tem Tá saindo aí? misericórdia de mim. Olha, tem compaixão, veja a minha situação. Enquanto o Israel Eu tentar peguei a Bíblia, peguei a Esther. corrigir aí o que está acontecendo, eu queria só fazer uma Nos colocação. ajoelhamos. Tá me Ela ficou ouvindo? de um lado da cama e eu fiquei do Tá outro. certo, Raul? Então, demos Tá me as ouvindo? mãos e eu cheguei e disse, Senhor, Estão me presta ouvindo? atenção. Tu disseste, se estou duas ouvindo. ou três pessoas concordarem na terra, será concordado no céu. Nós dois aqui concordamos. estão ouvindo o áudio? Olha, chegou o momento que nós estamos nessa situação, eu estou envergonhado, humilhado diante dessa situação. Como que eu não tenho dinheiro? Vocês estão ouvindo o áudio que eu coloquei ou não? Não. Não saiu, né? Ah, tá certo. Mas eu vou só colocar aqui... Com palavras essa bonitas, não. Eu imagem falei que com vocês vão raiva. colocar. Eu falei irado, eu falei revoltado com aquela Soltar aqui, situação. Essa imagem aqui, ela está no Por quê? Facebook, estava no WhatsApp, humilhado. no YouTube. E eu pedi resposta. Só colocar Se o aqui. Senhor é verdadeiro, se É o essa pastor palavra Edir Macedo é dizendo verdadeira, se isso que aqui... Se a palavra de Deus é verdadeira, então se você dá, você fica com uma dívida com Deus, fica com uma dívida com você, entendeu? Então você deu para a obra, você doou, então Deus ele tem uma dívida com você. Evangelista Tenho Ricaldo, crido, é o verdadeiro. senhor Se o concorda com isso? Israel, Deus não deve nada a ninguém. Nós é que devemos a Deus tudo que nós temos é de Deus, pertence a Deus, e as ofertas, aquilo que a gente possa oferecer na obra de Deus, claro que Deus não vai ficar endividado com a gente. Imagina só, Deus ficar endividado com um homem pecador, Deus ficar endividado com uma pessoa totalmente corrompida. Imagina só o Criador ficar endividado na mão da criatura. Isso é uma inversão de valores, entendeu? Isso é vestir a teologia bíblica, colocar uma outra roupa, uma outra interpretação no texto bíblico, entendeu? Porque é o seguinte, Israel, se uma pessoa ele leva uma oferta a Deus, se ele leva os dízimos, as ofertas deles à casa do Senhor, ele não está levando isso aí para Deus ficar endividado com ele, ou para Deus devolver para ele em dobro. Ele está levando porque Deus já abençoou ele. Essa é a temática bíblica, entendeu? Que quando a pessoa ganha, ele tem que ofertar a Deus e levar o seu melhor para Deus. E nunca ele vai ficar
endividado com Deus. Jamais. Por exemplo, no deserto, quando Deus manda Israel construir um tabernáculo, ele pede uma oferta. E a oferta era baseada em prata, em ouro e cobre. E o povo tinha isso lá. Mas se tu lê o contexto histórico da saída de Israel do Egito, a gente vai observar ali que a Bíblia diz que Deus deu graça aos israelitas, aos judeus, na vista dos egípcios, e os egípcios deram a Israel prata, ouro, enfim. Mas é Deus que está no negócio, é Deus que está trabalhando. E quando chega lá no deserto, Deus ele pede uma oferta. Aí o que acontece? Os judeus levam a Deus a oferta que Deus pediu. Mas quem foi que deu o dinheiro? Foi os judeus que conseguiram? Não. Foi Deus que abençoou os judeus e eles conseguiram, lá no Egito, pelo tempo que eles passaram ali, Deus cobrou os egípcios o serviço que Israel fazia ali. Então, tudo aquilo que passa pela nossa mão, tudo aquilo que vem à nossa mão, é Deus que está nos dando, e nunca nós vamos ficar endividados com Deus se a gente ofertar. A gente está ofertando porque a gente tem fé, a gente acredita, e isso é fidelidade diante de Deus, e é o desejo de Deus ver os seus filhos serem fiéis, entendeu? Serem fiéis. Então, assim, Israel, eu tenho uma colocação a respeito da vida de Caim e da vida de Abel, que o que eles tinham ali, o que eles ofertaram ali, foi o que Deus deu para ele. Porque quem que dá saúde para o homem? Quem dá saúde para o homem trabalhar é Deus. Quem é que dá vida para o homem? É Deus. Quem é que dá o oxigênio para o homem? É Deus. O homem não tem nada, até a vida que o homem tem é de Deus. Então nós somos, sim, eternos devedores de Deus. O que nós temos que fazer é ser servo, servir a Ele, ser grato a Ele, ser submisso a Ele, engrandecer a Ele, porque nós somos devedores. É loucura desse rapaz aí, rapaz, dizer que o homem, quando ele oferta, Deus assume uma dívida com ele. Jamais. Deus não deve nada a ninguém. Tudo que existe é de Deus. Tudo que existe é de Deus. E tudo que o homem tem é de Deus. Foi Deus que deu para ele. Hugo, Deus tem um débito conosco? Quando a gente de forma alguma. Senhor? De maneira alguma. Eu gostaria aqui de ler o texto de 1 Crônicas 29. Davi, uma oração muito bonita que ele faz, ele diz assim, 1 Crônicas 29, a partir do versículo 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu nome, o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Olha como isso é interessante. Aqui, a abundância de prata e ouro, como falou o irmão R. Caldas, havia ultrapassado a necessidade da construção. Mas Davi conclui: tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Veja, nós somos devedores a Deus. Nós somos totalmente devedores a Deus. Até o nosso respirar. Se eu posso respirar, então eu já tenho uma dívida de vida com Deus. Eu devo a minha própria vida a Deus. E quanto mais o alimento, e quanto mais o falar, e quanto mais a família, o emprego, tudo. Vejam, o movimento do dízimo e da oferta, mas principalmente o movimento do dízimo, ele é um movimento de gratidão. Analisemos a situação ali no Antigo Testamento.
E é certo que os irmãos que trabalham com terra, eles tinham mais facilidade, sabe, do que nós hoje. O dinheiro da passagem. Eles aravam a terra, plantavam, Então, eu falei, mas não tem eles mais esperavam a chuva, esperavam brotar. E Sabe o que as aconteceu? primícias Ao das suas invés sementes, as de eu primícias me da sua ajoelhar colheita, e falar, eles Senhor, levavam tem ao misericórdia Senhor. de mim. Então, aquele dízimo, aquela oferta que eles entregavam no templo, aquilo ali tinha sido objeto de oração durante muito tempo. Ele tinha plantado e ele tinha aguardado aquela chuva com muita expectativa. E ele tinha aguardado no Senhor que não viessem gafanhotos, que não viessem pragas, que viessem mais chuvas. Então, quando ele fazia esse movimento de pegar as primícias e entregar na casa do Senhor, e entregar ao sacerdote, ele estava dizendo: Senhor, obrigado, obrigado por tudo que tu me deste. Senhor, se tu não tivesse enviado aquela chuva, Senhor, se tu não tivesse impedido os gafanhotos, Senhor, se não houvesse nutrientes básicos na terra, eu não teria nada a te oferecer. Mas o Senhor me abençoou e está aqui, Senhor. Aquilo que o Senhor me ordena, eu te entrego. É um movimento de gratidão. Não é um movimento de... Não é uma negociata. Não é um movimento de barganha. Não é um movimento de, rapaz, eu tirei 10 linhas, olha, mas eu vou dar uma linha, porque na próxima safra eu vou botar 12. E aí vai dar certo. Vai dar certo. O movimento não é esse. O que a gente vê na Escritura não está relacionado à barganha e à negociata. Está relacionado à gratidão, a reconhecimento. Se a gente for para o livro de Malaquias, o livro de Malaquias ele é muito usado nesse debate. E tem um texto aqui, ó, porque eu sei, 3 a partir do 6, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não são consumidos desde os dias de vossos pais. Então, vou avançar um pouquinho aqui. Em que roubará o homem a Deus, né? É o texto que eles usam. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. E aí ele vai falar dos gafanhotos, etc. Só que o que acontece? Quando a gente vai para Malaquias 1, vamos ver aqui, ó, Malaquias capítulo 1. O filho honra, versículo 6, o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E aí a gente vê outro caso, mais à frente no versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai que Deus nos conceda a sua graça. O contexto aqui de Malaquias era uma negligência generalizada para com o culto do Senhor. Todos os aspectos do culto estavam sendo negligenciados. Tudo que dizia respeito ao culto estava sendo, como dizem o ditado, né, levado com a barriga, sendo feito de qualquer jeito. O tema aqui não está falando de você dar e receber de volta.
Aqui está falando de você cultuar devidamente ao Senhor Deus. E o que é interessante, Hugo, mas o texto ali fala que o Senhor vai para fazer prova dele, se ele não vai abrir as janelas dos céus e tal. Vejam, a nação de Israel, quando a nação foi instituída, Moisés colocou ali diante do povo a bênção e a maldição. E a gente vê que essa maldição do povo, ela chega ao ápice no exílio. A gente vê que no anúncio das bênçãos que era feita a Israel, era que eles iam colher boas safras, que não haveriam mulheres estéreis no meio do povo, que nem os seus animais seriam estéreis, que nem os seus animais perderiam a cria. Então a gente vê aqui que está muito mais relacionado à obediência e especificamente à nação de Israel. Algo quer dizer então que esse texto ele não tem aplicação mais para os nossos dias hoje. É claro que ele tem aplicação em nós cultuarmos devidamente ao Senhor. O que eles estavam negligenciando aqui era justamente em reconhecer que era o Senhor que os abençoava. Ele até alerta, olha, o jumento sabe quem alimenta ele. Mas vocês não reconhecem que as graças e as bênçãos vêm da minha mão. É verdade. Então aqui, esse movimento de gratidão não estava acontecendo. Os animais que eles estavam ofertando eram os piores animais. O que é que o Senhor diz? Que no íntimo, isso significava que para eles o culto do Senhor era desprezível. Veja, em momento algum se levanta a questão da barganha. Leiam, após essa live, leiam todo o livro de Malaquias, e não só um pedacinho do capítulo 3, para vocês verem, o culto ao Senhor é o foco. Devemos cultuar devidamente ao Senhor, nos seus muitos aspectos. Exatamente. Certo. Evangelista Ricaldas, nós também já estamos caminhando aqui para o final da nossa live, mas tem mais uma pergunta aqui, até interessante. A Jaqueline Vieira diz: eu já ouvi falar que Jesus andou de jumentinho, que era a Ferrari da época. Isto é certo? Jumentinho era a Ferrari da época. É naquela teologia, na teologia da prosperidade, que querem dizer que aquilo que o senhor até explicou um pouco mais cedo, né, evangelista? Que querem a qualquer custo enfiar na cabeça do povo que Jesus era rico, que Jesus tinha bens, que Jesus era materialista, e então eles tentam mascarar. Responda essa pergunta aí, evangelista. Jesus realmente andou de jumentinho porque era a Ferrari da época, a Lamborghini? Essa daí é boa, essa daí, hein, Israel? Israel, em primeiro lugar, Jesus andou no jumentinho para cumprir uma profecia, né? Isso é fato. Jesus andou de jumentinho, em primeiro lugar, para cumprir uma profecia. E claro que o jumento, ele não era a Lamborghini da época, porque existia a carruagem de guerra, a carruagem real que andava os reis. A gente vai ver isso aqui quando o rei Davi manda buscar Mefibosete, manda uma carruagem. Quando o José, o filho de Jacó, manda buscar Jacó lá em Canaã, ele manda o quê? Uma carruagem egípcia, uma carruagem real, buscar Jacó na terra lá de Israel, na terra em Canaã. Agora, dizer que Jesus está andando no jumentinho ali, esse ponto de vista aí é muito fraco. Se o jumentinho da época era a Lamborghini da época, pelo amor de Deus. O jumentinho, na realidade, como eu falei, ele está citado na profecia, e o Messias tem que cumprir a profecia tem que se cumprir, e o jumentinho não era a carruagem real da época, não tinha nada a ver, não tem nada a ver com a carruagem real da época. Israel, se Jesus
se Jesus viesse com uma outra missão aqui na Terra, o qual não fosse a salvação dos homens, dos seres humanos, estava escrito na Bíblia. Estava escrito na Bíblia. Agora, a teologia da prosperidade é que divulga que Jesus, ele tinha carro do ano, ele se vestia com a grife do ano, ele tinha mansões em Jerusalém, ele tinha casa na beira da praia, e Jesus, ele vivia dessa forma aí. Jamais Jesus vai fazer um negócio desse. A riqueza dele é a eternidade, o céu, onde ele está ali recebendo louvor e adoração dia e noite. Aí ele vem pegar uma riqueza manchada aqui na face da terra do ser humano que está no pecado, que está em transgressão. Isso não existe, isso não tem fundamento. Dizer que o ponto de vista bíblico é um ponto que ensina a Deus, ensina o homem a ser rico, a ser próspero. Se a teologia da prosperidade está errada, se a teologia da prosperidade está correta, os discípulos de Jesus estavam embaixo de maldição. Vamos lá. A biografia do apóstolo Paulo mostra que Paulo nem casa para morar tinha. Ele morou em Roma em uma casa alugada. O apóstolo Paulo, quando ele escreve Filipenses, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 11 em diante, ele diz que tinha uma vida contente no sofrimento, na prosperidade, na bênção. E olha que quando Paulo escreve, ele está preso, entendeu? Então a visão teológica da teologia da prosperidade, a visão dos mercadejantes da fé, é complicada, porque eles dizem o que Deus não diz. Eles pregam o que Jesus não pregou. Ou seja, é como o falso profeta que chega assim, ó, assim diz o Senhor, e o Senhor fica olhando, eu não estou dizendo nada, eu não estou mandando esse homem falar, eu não estou mandando ele pregar, entendeu? Ele está falando por conta dele. Então, os propagadores da teologia da prosperidade são propagadores que vêm em nome de Deus enganar as pessoas. E olha, Hugo, e olha, Israel, que o engano no sermão escatológico de Jesus, Mateus capítulo 24, o engano, ele está na frente de todas as coisas. O primeiro sinal da vinda de Jesus, pode olhar Mateus capítulo 24, eu quero até ler esse versículo aqui rapidinho. Mateus capítulo 24, o versículo, capítulo 24 e o versículo de número 5. Olha aqui que Jesus fala, ó, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, aqui no contexto de Mateus capítulo 24, o sermão escatológico de Jesus, o engano é a principal coisa. E olha, o diabo ele não vem no nome dele não, porque o nome do diabo não tem moral no mercado religioso. O diabo ele usa o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Então, quando o diabo se apresenta, Paulo diz que ele pega os seus ministros e transforma em ministro de luz, em ministro de justiça. Os seus anjos, ele transfigura em anjo de luz. Então, o diabo ele não vem, como a mitologia mostra, de chifre, com tridente na mão, saindo fogo da boca, do olho. Não vem dessa forma, não. Ele vem falando como ovelha, mas o coração é de um dragão. Então, Israel, não tem fundamento essa doutrina e dizer que Jesus... esse Jesus, então, da teologia da prosperidade é muito fraco demais da conta, sabe por quê? Porque demais, ele desce muito fraco, muito pequeno. O Jesus que a teologia da prosperidade mostra que Jesus veio aqui na terra conquistar o que o homem tem aqui, o dinheiro do homem. Isso não serve para ele, porque ele tem o céu de glória, tudo é dele, e ele não precisa vir aqui conquistar nada e andar no carro do ano aqui, o jumentinho, não tem nada a ver isso aqui, não. É verdade. E a teologia da prosperidade, Hugo Batista, nós vamos começar a resumir aqui o tempo de resposta, porque nós estamos com o tempo já apertado. Então nós vamos começar a resumir aqui em 2 minutos aqui, Hugo, no máximo, o tempo de resposta. Para a gente já também encerrar e ver se tira algumas dúvidas, né? A teologia da prosperidade, ela tem hoje formado cristãos fracos, porque se a pessoa está na igreja fazendo as 7 campanhas pelo carro 0 km, e ela faz a campanha, ao final da campanha ela não recebe o carro, ou então ela vende um terreno, exemplo, dá o dinheiro para a igreja
entendeu? Esperando receber aquele carro ou aquela bênção maior que ela quer, e ela não recebe. E isso frustra ela, entendeu? Então isso tem causado e tem gerado hoje uma geração de crentes fracos, crentes raiz de alface, como diz o pastor Edmilson. Com toda certeza, Israel, com toda certeza. Até porque, como a gente falou aí no inteirinho da live, é um outro evangelho. É uma outra mensagem que não foi a mensagem que Cristo veio pregar. Então, essa pessoa, pegando aqui o que o próprio Cristo falou, ela não está firmada na rocha. Ela está firmada na areia. E que areia é essa? É ver que ela participou da campanha X e não recebeu aquele carro. Participou da campanha Y e não comprou a casa própria. E daí por diante. É como eu falei, a teologia da prosperidade, ela vem se adaptando. Antigamente ela falava de doença, ela falava de família. E hoje se limita muito à questão dos ganhos financeiros. Por quê? Porque cada vez mais vai se mostrando que a realidade ela não bate com isso daí. A pessoa tem... E esses teólogos, eles têm uma artimanha muito terrível, que é jogar para cima do indivíduo. Olha, você não recebeu tal bênção porque você não teve fé. Aí, que desgraça é essa na vida do indivíduo? Além dele estar fazendo das tripas coração, falta doar as calças, ainda chega um cara para dizer que ele não foi abençoado, entre aspas, né? Porque não tinha fé. Esse cara, ele tá no caminho mesmo da apostasia. Em breve, muito em breve, se o Senhor não usar de misericórdia e desvendar diante dos seus olhos as verdades e fazê-lo encontrar-se a uma igreja mais fiel, a tendência é ele realmente abandonar a fé evangélica. Amém. Pastor evangelista R. Caldas, uma outra pergunta bem aqui. A Fernanda Almeida está perguntando: campanhas de envelopes são erradas? A gente tem visto muito isso nas igrejas, né? A nossa igreja pentecostal eu ainda não vi, mas a gente tem andado aí por outros ministérios e tem visto muito isso, que vem aqueles pastores que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o objetivo, vem e traz um monte de envelope, faz a campanha de 7 dias, 3 dias na igreja, racha metade com o pastor, metade com a igreja, e acaba muitas vezes deixando um prejuízo espiritual na igreja aí. Essas campanhas, evangelista R. Caldas, elas fazem parte da teologia da prosperidade e como perguntou aqui a Fernanda Almeida, são erradas? São erradas. Elas são erradas, Israel. Até porque fazer uma campanha com envelope, entregar envelope, eu já vi demais isso aqui em Paraupebas. Muitas igrejas fazem isso. O cara leva ali 20 envelopes de 100, 20 envelopes de 200, e a tua bênção vai estar condicionada ao valor que você está dando, vai estar doando. Na verdade, uma espécie de uma indulgência, né? Comprar as bênçãos de Deus através de um movimento desse. Claro que isso é errado. Jesus, eu gosto de voltar às escrituras, eu gosto de voltar à palavra, porque a palavra ela nos dá orientação. Se isso aí for verdade, os apóstolos perderam a bênção, porque eram os homens que tinham mais moral de teologia, de Bíblia, de conhecimento, de entendimento, de comunhão com Deus. E Deus não revelou isso para eles. Por quê, meu irmão? Por que Deus não revela um negócio desse para eles? Entendeu? Quer dizer que deixou para revelar para esses caras aqui que não ora, que não tem igreja, que não congrega, não participa de Santa Ceia, vive no mundo aí, entendeu? Não está se importando para nada, chega e assalta que a igreja tem. Quer dizer que com esses que Deus tem compromisso, entendeu? Não tem fundamento, isso não tem fundamento, é antibíblico, é espúrio. Deus não tem compromisso com esse tipo de coisa. Deus não tem compromisso com esse tipo de evento, com esse tipo de programação dentro da igreja. Jamais, não existe. Amém. Exatamente. O Itzhak está mandando aqui, perguntando, estou gostando. O Osmar Davi Ruiz, a parte do Senhor, excelente tema, estou aqui só aprendendo.
A Isabel Cádiz está dizendo aqui a paz do Senhor Jesus, estamos ao vivo. Vamos, Hugo Batista, também 2 minutos aqui para responder, só para ver se a gente consegue responder aqui algumas das perguntas. Nós somos merecedores de todas as bênçãos de Deus aqui na terra. Alice Bulgarim. Hugo Batista, como é que tu vê essa afirmação da Alice? Porque, pelo que a gente está entendendo, então, se nós somos merecedores de todas as bênçãos, ela quer dizer também materialmente. Entendi a pergunta dela. Olha, a verdade, como é o nome da moça, Israel? Alice Bulgarim. A verdade, Alice, é que nós não somos merecedores de nada. A verdade do Evangelho é que só tem uma coisa que o homem merece, que ele conquistou lá em Gênesis 3. A Bíblia nos diz que ali o homem conquistou a morte, né? A morte física e eterna. E foi uma conquista tão certa que passou para todos os seus descendentes, e até hoje nós, infelizmente, apesar de não termos sido criados para morrer, morremos como maldição pelos atos dos nossos primeiros pais e pelos nossos próprios pecados, e todos somos pecadores. A Escritura nos diz que o Senhor não nos retribui consoante as nossas iniquidades, e essa é a alegria do cristão. Todas as nossas bênçãos, elas nos são dadas pela graça em Cristo. Em Cristo nós estamos assentados nos céus. É assim que Paulo vai nos colocar a imagem em Efésios 2. E disso está falando de santificação, está falando de adoção, está falando de justificação, está falando de comunhão, está falando de morte para o pecado e de novidade de vida em Cristo, de ressurreição com Cristo. Todas essas bênçãos nos são dadas por graça. Unicamente pela graça, Cristo conquista todas essas coisas. Eu lhe convido a ler Efésios capítulo 2, ali até o versículo 10. Leia e releia, até você conseguir entender como Deus nos agraciou em Cristo. Passando só um pouquinho dos 2 minutos aí que nós temos, todas as bênçãos materiais, elas vêm de Deus. E isso nós reconhecemos. É como eu falei, o movimento do dízimo, o movimento da oferta, é um movimento de gratidão. Mas isso também não quer dizer o fato de nós recebermos todas e indizíveis bênçãos em Cristo, que nós seremos abençoados materialmente. Israel, passando um pouquinho. Eu vou deixar essa tua para a próxima aqui, que tem uma bem complicada para fazer, e essa vai sobrar para o evangelista R. Caldas aqui. Tu pode até, inclusive, Hugo, se prepara aí para te dar também, fazer um comentário aí de 2 minutos dessa pergunta aqui. Evangelista R. Caldas. Israel, só um minutinho para concluir aqui a pergunta que me foi feita. Filipenses, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz assim: tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é que Paulo está dizendo aqui? Tudo posso naquele que me fortalece, inclusive a escassez e a fome. Eu posso suportar, porque eu já sou mais do que vencedor, como ele diz lá em Romanos. Essa é a certeza do crente. Amém. Evangelista R. Caldas, tem uma pergunta aqui. O senhor também pode até ultrapassar um pouco os 2 minutos, porque essa pergunta aqui é meio complicada. A Maria Ferreira está perguntando: se doar é errado? Ela está afirmando aqui: se doar é errado, dar dízimo também é. Israel, o dízimo na realidade, se ele for dado de forma errada, também vai ser errado. Entendeu? Fazer doações é pecado? Claro que não, mas desde que seja conforme o que está estabelecido na palavra.
oferta alçada, oferta de gratidão, o dízimo como uma forma de gratidão, que o Hugo deixou bem claro aí. E se a pessoa devolve o dízimo de forma errada, também vai dar errado para ele. Vamos para o princípio de tudo, Bíblia, Gênesis capítulo de número 4. Ali nós temos o princípio de doações. Tem dois tipos de doações ali. A doação da fé e a doação da vista. Aquela que é feita por vista. Ou seja, o Abel, em Hebreus capítulo 11, que é um contexto remoto daquela situação ali, ele conta que Abel ele fez a oferta dele por fé. Caim ele faz por vista. Então vamos lá. A oferta de Abel estava correta? Estava correta porque estava fazendo de forma correta. Ele trouxe as primícias para Deus. E as primícias para Deus foi estabelecido. Deus passou esse procedimento, claro que para Adão, e Adão vinha passando para suas gerações. O Caim, ele levou a oferta, era errado a oferta estava errada, o modo estava errado, a forma que ele estava fazendo estava errado. Então, por isso deu errado. Se uma pessoa faz uma oferta para Deus de forma errada, vai dar também errado. E o dízimo, se ele for feito de forma errada, também vai dar errado. O dízimo ele tem que ser primícia a Deus. Então, o diabo pegou Caim, foi aqui, olha. Sabe por quê? Como ele não conseguiu ser fiel a Deus, em levar primícias para Deus, aí o inimigo entrou no meio. O inimigo pegou ele bem aqui. A Bíblia diz no livro de João que o Caim era do maligno. Era do maligno por quê? Porque ele cedeu espaço para o diabo trabalhar na vida dele. Ele cedeu espaço para o inimigo operar na vida dele. Por que o inimigo não opera na vida de Abel? Porque Abel fazia as coisas corretas. Porque Abel ele andava pelo procedimento que foi estabelecido para ele andar. Veja só, o dízimo como primícia é tão interessante que Deus ele pede, isso aqui é interessante, Deus pede Isaac como primícia para Abraão. Quando Deus ele pede a primícia, o objetivo dele é proteger o restante que fica. Quando Deus pediu Isaac em sacrifício, e Abraão levou, e o que leva para Deus, o que Deus leva em consideração é a inclinação do coração. Isaac não foi sacrificado, claro, nós sabemos. Tem a Universal do Reino de Deus, ela diz o seguinte: traga o seu Isaac no altar, traga o seu maior Isaac, e traga aqui no altar para sacrificar. Isaac não foi sacrificado. O que foi sacrificado foi a intenção de Abraão ali. Isaac não foi sacrificado, o que valeu foi a intenção de Abraão. Isaac era a primícia de Abraão. Quando chega no Egito, o que foi que Deus falou para Faraó? Olha, solta o meu primogênito. Deus estava mostrando que quando Abraão leva Isaac para o sacrifício, ele está protegendo a descendência de Isaac. Os filhos de Abraão foram protegidos. Então, Israel, essa pergunta aí é uma pergunta que, na realidade, se a pessoa leva para Deus algo errado, claro que vai ser pecado e vai ser errado. E o dízimo nunca foi errado quando ele é da forma correta, entendeu? Quando é da forma correta, ele não vai ser errado. E o dízimo, vou deixar bem claro aqui, o dízimo ele tem que ser entregue. Porque quem é filho de Abraão tem que praticar as obras de Abraão. O Senhor disse aos fariseus: vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticavam as obras de Abraão. Porque Abraão, ele tem obras, entendeu? Então, Israel, o dízimo, se ele for de forma errada, também vai ser, não vai ser aceito por Deus, não vai ser aceito como primícia e vai ser errado também. Só que o dízimo, como eu deixei claro aqui, ele não é uma doação errada, porque foi uma instituição divina. Amém. Hugo Batista, quer fazer um complemento também no comentário? Sim. Pegando o gancho aí do que o missionário R. Caldas falou, acerca do coração, o evangelista R. Caldas. Como é o nome o nome da irmã, Israel? Como é o nome dela? Peraí, deixa eu ver aqui. Nós somos merecedores, se doar errado, Maria Ferreira. Irmã Maria Ferreira, não se escandalize, viu? Mas tudo tem potencial para ser pecado. Tudo. Não existe um ato que não tenha potencial para ser pecaminoso.
pegando o gancho aí do que o evangelista Henri Caldas falou sobre o coração, eu posso tanto devolver o dízimo como um movimento de gratidão, como fazê-lo numa intenção de barganha. O problema não está no dízimo, o problema está no meu coração. Você está entendendo? E a gente pensando a partir desse ponto, como eu falei, todas as coisas têm potencial para ser um pecado, a gente olha para os próprios fariseus. Os fariseus oravam nas praças. É pecado a gente orar em público? É óbvio que não. Mas por que eles oravam? Eles oravam porque queriam ser vistos dos homens. Eles davam esmolas, mas não davam porque se preocupavam com o irmão. Eles davam porque queriam ser vistos dos homens. Então, isso é uma verdade tão séria e tão abrangente que Paulo ele vai dizer que até mesmo se entregasse o seu corpo para ser queimado, se ele fizesse isso sem amor, não valeria de nada. Então, tudo, até o martírio. Veja como Paulo ele vai ao limite nessa questão. Até mesmo o martírio pode ser pecaminoso. O que vai valer mesmo? O grande ponto aí, a chave da questão está no seu coração. Com que intenção você dá essa oferta? A gente não está falando aqui contra dízimos e ofertas e contribuições. A gente está falando dízimo, aqui... a gente vai inclusive até um bom tema, né, Hugo e Evangelista, para a gente discutir. Com depois, certeza, né? tem bastante coisa para falar. Exige isso, uma live só para isso. Continua. Então, aqui nós estamos falando contra uma compreensão errada dos dízimos e das ofertas. A gente quer incutir na cabeça dos irmãos o conceito, a forma, o entendimento correto dos dízimos, ofertas e doações. Amém. Vamos então caminhar para o final. Vou fazer só mais uma pergunta para o Hugo e mais uma pergunta para o Evangelista e vamos seguir para o encerramento. Só vou ler aqui os comentários. As igrejas da Teologia da Prosperidade, Envergonha Evangelho, Paulo Lima. Muito bom, eu estou aprendendo demais com esses dois teólogos, Milena Rodrigues. A Eliette Santos está perguntando aqui, Evangelista Ricardo, como deve ser então uma doação? Como é que deve ser uma doação? Acredito até que o Hugo deu uma pincelada nisso aí. É verdade, o Hugo ele fez uma colocação interessantíssima aí a respeito dos fariseus. Eles faziam tudo que eles faziam era para os homens verem eles. E o Senhor deixa claro em Mateus, no Sermão do Monte, como devem ser as coisas feitas para Deus. Existe coisa que o homem tem que fazer para o homem ver, e tem coisa que o homem tem que fazer para o homem não ver. Qual é a forma correta de levar uma doação? É isso a pergunta dele? Isso. Tá. A forma correta da pessoa fazer uma doação está na Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, voltando lá em Gênesis capítulo 4, que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Observa, Deus não vê a oferta, ele vê o ofertante. E ele fala assim, o Senhor não atentou para Caim e para a sua oferta. Por quê? Deus olhava para Abel e não para a oferta dele. Porque Deus ele não olha para a oferta, ele tem que olhar para o coração do homem. Porque se o que o homem estiver fazendo não for de coração, não for de verdade, para Deus isso não significa nada. Então a forma corretíssima é a pessoa fazer de coração. Tanto é que no sistema de sacrifício, o sistema de sacrifício levítico, quando se ofereceu uma oferta para Deus, o pecador tinha que colocar as mãos sobre o animal, confessar as suas culpas sobre ele, e Deus tinha que ver o indivíduo naquele animal, porque Deus atenta para o coração e não para aquilo que está do lado de fora. Então a forma correta é levar de coração, com amor e com temor às coisas de Deus. Essa é que é a forma correta, né? Uma espécie de gratidão, de um culto celebrado a Deus de forma bíblica.
Amém. Hugo Batista, a última pergunta aqui para ti. Os pastores qual o destino dos pastores que pregam a teologia da prosperidade? É algo até que nós já sabemos aqui, mas qual é o destino dos pastores das igrejas, né, que pregam aqui a teologia da prosperidade? Certo. Olha, não é querendo abrandar de forma alguma, mas existem erros e erros. Há alguns pastores que tendem à teologia da prosperidade talvez por realmente uma interpretação errada de Malaquias 3, uma interpretação errada da relação do Antigo com o Novo Testamento, e eles constantemente fazem algum tipo de referência a essas bênçãos, a esses dízimos, ofertas, situações e tal. Mas pregam o Evangelho. Eu e o Israel, que lidamos durante alguns anos com o trabalho de gravação, de filmagem, de pregadores, a gente viu muitos casos, né, Israel? Então, nesse meio, aí no caso eu digo no meio evangélico como um todo, há alguns pastores adeptos, mas não integralmente, da teologia da prosperidade. São pastores, digamos assim, que eles responderiam: olha, se você dizimar, você vai ser abençoado, o Senhor vai te abençoar. Mas se chegassem e falassem para ele: pastor, tem um irmão ali que ele ora, que ele prega, que ele serve, que ele ajuda, e está desempregado. E ele falaria: olha, Deus em todas as coisas tem os seus propósitos. Ele, na prática, não é, digamos assim, coerentemente um adepto da teologia da prosperidade. Ele tende, talvez, em algumas questões. Como eu falei, há erros e erros. Contudo, aqueles pastores que substituem a cruz de Cristo pela prata, pelo ouro, pela prosperidade financeira, pelo carro do ano, pela casa própria, esses pastores que substituem o negar-se a si mesmo pelo tudo que eu quero, que a teologia da prosperidade acaba que é isso, é uma teologia do tudo que eu quero, esses têm o destino selado, que é o destino de todos os heréticos, é o destino de todos aqueles que deturpam as verdades do Evangelho. É o inferno e, posteriormente, o lago de fogo. Estarão na companhia dos demônios, que são aqueles que, por natureza, mentem e enganam, como esses fazem. Amém. Certo, então chegamos ao final, nós já estamos com mais de 1h30 aqui de live e a gente sempre acaba extrapolando o nosso tempo, mas é porque esses assuntos eles rendem bastante. Quero agradecer aqui ao evangelista Henrique Caldas, quero agradecer aqui ao Hugo Batista, que sempre tem nos orientado, sempre tem estado aqui com a gente, nos ajudando, né, a nós passar a mensagem do verdadeiro evangelho, né, evangelista Hugo Batista, para os irmãos, porque nós temos muito conteúdo hoje disponível, nós temos muito ensino hoje disponível, mas nós precisamos tomar cuidado com as literaturas que nós estamos lendo, com os pastores que nós estamos acompanhando, com as doutrinas que nós estamos deixando adentrar muitas vezes no nosso coração. Conhece aí o evangelho que embaçou, a gente não consegue ler, tem que tirar depois o embaçamento. O evangelho que Paulo jamais pregaria. Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Quem é o autor? O autor dele é o Ciro Sanches. Ainda não vi esse livro não. Hugo Batista. Já viu, Hugo, esse livro? Já é o finado Ciro Sanches e Borde. Olha essa tu tem que clicar aí nas tuas configurações do Skype, Caldas, e tirar o desfoque do fundo. Se tu achar depois essa opção aí, tu tem que tirar. Desmarcar, porque ele está desfocando o fundo. A gente não está conseguindo ler. Tem uma opção bem nas configurações. Lê pra gente aí. O Evangelho da Prosperidade, né? O Evangelho da Prosperidade. Essa pergunta que tu fez pro... não sei quem foi que fez pro Hugo aí. Não fizeram uma pergunta aí? Isso. A respeito do que acontece, destino, como é que é?
destino das pessoas, dos pastores que pregam o Evangelho da Prosperidade. Tem uma citação aqui do Ciro Sanches, ele diz assim, ó: de acordo com a palavra de Deus, os falsos mestres, cuja motivação é o dinheiro, são capazes de fazer por avareza negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita, segundo Pedro capítulo 2, versículo 3, né? Esse livro aqui é muito bom, teologia, evangelhos que Paulo jamais pregaria. Tem esse outro aqui também que eu quero apresentar aí para o pessoal que estão aí, História das Religiões, e tem essa outra obra aqui de Resposta às Seitas. Tem muitos outros, né? Tem o Império das Seitas, tem também Paulo Romero, que é um cara muito bom aí na divulgação das doutrinas bíblicas. Paulo Romero, inclusive, tem muitos vídeos no YouTube, para quem quiser pesquisar um pouco mais. É muito bom, as pessoas depois quiserem ver, só voltar aqui na live e ver aqui essas indicações de livros aqui, entendeu? Que são livros que realmente combatem, né, essas heresias e dão a gente munição e conteúdo para combatê-las também no dia a dia, porque isso aí está presente diariamente e é uma luta que a gente vai ter sempre. E esse aqui é o indispensável, essa aqui é a Bíblia, né? Esse aqui é o indispensável. Essa aí não pode faltar na cabeceira de qualquer crente. Todo crente que não lê a Bíblia não pode nem ser chamado de cristão. Evangelista Ricaldas, Hugo, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Eu acredito que isso foi muito edificante. Nós estamos, eu vou até falar para vocês aqui em primeira mão, nós estamos lançando o site do Corenorte, já está pronto. E vamos fazer o lançamento oficial agora, dia 24, mas ele já está abastecido de material. E isso tudo está indo para lá. Lá nós temos uma página só de estudos. E nós estamos disponibilizando todas essas lives lá no site do Corenorte, que eu vou passar depois para os irmãos, vou colocar depois direitinho. Então a gente vai fazer ainda 8 séries, inclusive, Evangelista Ricaldas e Hugo, nós vamos fazer umas individuais, com temas específicos, entendeu? Uns estudos de 30 a 45 minutos no máximo, entendeu? Um exemplo, só o senhor, só o Hugo, só o pastor Edmilson, abordando um tema específico, entendeu? Para a gente colocar também lá nessa página de estudos, para a gente municiar os nossos obreiros, os nossos membros da Igreja Pentecostal a estudarem, pesquisarem e terem um conteúdo até mesmo na nossa visão pentecostal. Amém? Evangelista, faça suas considerações após o Hugo e vamos encerrar. Quero aqui agradecer a todos os irmãos que acompanharam, que estiveram aí até esse momento, né? Vai dar 12 horas. E louvar a Deus, agradecer a Deus pelo privilégio, oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui trocando conhecimento. É bom sempre estar aqui aprendendo com os irmãos. Agradecer ao nosso amado irmão Israel pelo convite, o irmão Hugo, que esteve aqui com a gente. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos ipadenses na face da terra. Quero louvar a Deus pela minha família e por todas as pessoas que estiveram com a gente até nesse momento. Deus abençoe em nome de Jesus. Agradecer também mais uma vez a oportunidade ao Israel, ao Evangelista R. Caldas, e recomendar às pessoas que nos assistem que busquem conhecer cada vez mais o Evangelho que converteu o apóstolo Paulo, o evangelho que converteu Timóteo, Tito, o evangelho que foi pregado ali em Atos 2, o evangelho que foi pregado a tantos e tantos homens nas páginas das Escrituras, homens que têm seus nomes ali registrados. Aquele evangelho é o mesmo evangelho que salva hoje. O evangelho não mudou. É como o evangelista falou. O que é que esses homens eles têm, né, que os apóstolos não tiveram? Só se os apóstolos fossem muito fracos. Não. Eles eram homens de Deus. Verdade. Eles tinham uma palavra autoritativa para a igreja. E eles anunciaram a verdade, que ela é para o cristão hoje. E daqui a 100 anos, talvez aos meus netos, né, se o Cristo ainda não tiver voltado,
vai ser o mesmo evangelho que terá de ser pregado para eles. O evangelho ele não se adapta às circunstâncias, mas são os homens que, rendidos, se adaptam ao evangelho. Graças a Deus, que Deus abençoe a vocês, então. Provavelmente até o final da semana, até sábado, estaremos aqui novamente. E todos que nos acompanharam até agora, que Deus venha também a abençoar a todos. E eu tenho certeza que isso foi de muita edificação para a vida espiritual de muita gente. E em nome de Jesus nós vamos estar aqui ainda, porque Deus nos levantou para isso, para a gente pregar o Evangelho, combater a heresia em tempo, fora de tempo. E vamos estar aqui em nome de Jesus, usando as ferramentas que nós temos, aqui no caso a tecnologia, para alcançar muitas e muitas vidas. Obrigado, Hugo, obrigado, Evangelista Ricaldas. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Paz do Senhor, Um paz do abraço. Senhor, irmão. Amém. Tchau.